A paz do Senhor, gente. Bom dia, meus amados. Glória a Deus por essa manhã maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente cada um de vocês que nos acompanham. Um forte abraço. Meu muito obrigada a vocês que se inscreveram, né? Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando vocês, né? Graças a Deus, vocês que estão chegando agora no nosso canal, estamos fazendo a obra do Senhor. E o nome do nosso Deus tem sido glorificado. Você que ainda não se inscreveu também pode se inscrever. Inscreva-se no nosso canal, deixa aí seu like, né? Você que nos acompanha, deixa seu like, porque quando você deixa seu like, o YouTube entende que uma coisa boa passa para frente. Deixe seus comentários, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, peça oração. Estamos aqui orando, né? A palavra de Deus nos diz que nós devemos orar um pelos outros e assim a gente vai seguindo, cada dia apresentando, né, cada um de vocês na mão do Senhor nosso Deus. Eu digo cada um, porque quando eu oro para que o Senhor abençoe a todos que nos acompanham, o Senhor visita cada um, porque eu não conheço vocês, mas o Senhor nosso Deus, Ele conhece cada um de vocês. E Ele trabalha de maneira individual. Eu sei que Ele está cuidando de cada um de vocês que está nos acompanhando, está cuidando dos seus familiares, porque o nosso Deus é bom. A sua bondade, ela dura para sempre. Também compartilhe a palavra, meus amados, porque quando vocês compartilham a palavra, você também está me ajudando a fazer a obra do Senhor, né? Você também está sendo missionário, levando a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 6, versículo de número 5, que nos diz assim: E enviei-lhe mensageiro a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa que nos mostra, meus amados, que eu, você, que nós não podemos parar, não podemos sair da nossa posição para ir ter com aqueles que não querem servir ao Senhor, para ir ter juntamente com eles, né, com aqueles que fazem as coisas que não agradam ao Senhor. Porque quando nós deixamos a nossa posição e vamos fazer as coisas que não agradam ao Senhor, nós aí perdemos a nossa bênção. Porque quando nós andamos em obediência ao nosso Deus, nós sabemos que o nosso Deus se agrada. Mas quando nós vamos fazer coisas que não agradam ao Senhor, aí nós entramos pelo caminho da desobediência e aí estamos propícios, né, a colher aquilo que nós plantamos. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Então, que nós possamos ter em mente a nossa posição como servo de Deus e não querer jamais fazer as coisas que agradam o mundo, não, mas vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Esta palavra maravilhosa aqui escrita por Neemias, a palavra de Deus nos diz que Neemias era copeiro do rei, logo no capítulo 1. Neemias estava ali, né, juntamente com o rei, estava em paz. Mas quando ele soube da situação que estava sobre Jerusalém, como seu povo estava vivendo em miséria, ali Neemias ora ao Senhor, Neemias jejua, e ali ele pede ao rei cartas para ir reconstruir aquela cidade, para que ele possa reedificar Jerusalém. Glória a Deus. O que nós vemos em Neemias, meus amados, é um exemplo que eu e você devemos seguir. Neemias não olhou apenas para o seu próprio umbigo. Não, eu estou bem, os outros que se virem. Não, mas Neemias se preocupou com os seus. Então, que nós possamos também estar na brecha, orando, intercedendo por aqueles que estão no mundo, longe do Senhor, para que eles também venham viver na sua maravilhosa luz, né? Glória a Deus. Neemias pediu carta ao rei, e ali, não só para reedificar o muro, né, mas a cidade. Não só a carta, né, no caso, para ir reedificar a cidade, mas também pediu cartas também ali que o rei deixasse ele pegar madeira. E a palavra de Deus nos diz que o rei cedeu, concedeu, perdão, tudo aquilo que Neemias queria. Glória a Deus. Então, meu amado, minha amada, peça ao Rei dos Reis, entregue as suas petições na mão do Senhor, que com certeza o Senhor está lhe ouvindo e no momento certo Ele irá conceder o desejo do seu coração para a glória do nome dEle. Neemias foi para reedificar a cidade. E ali Neemias achou pessoas que trabalhassem junto com ele. Mas também Neemias encontrou opositores. Então, na minha vida, na sua vida, mesmo nós fazendo a coisa certa, sim, mesmo quando estamos fazendo as coisas certas, nós sabemos que
o inimigo se levanta, mas creia, meu amado, minha amada. A vitória é sua em nome de Cristo Jesus. Você está fazendo o que é certo? Você está na dispensação do Senhor? Então creia que aquele inimigo que se levantou contra você, ele cairá por terra em nome de Jesus. Neemias em nenhum momento cedeu à pressão do inimigo. Ali Sambalate, Tobias, Jesse, Gosme, aqueles que se rebelavam contra a obra do Senhor. Eles mandavam carta. Para quê? Para que viesse interter Neemias, para que Neemias viesse sair da sua posição, para que Neemias viesse descer, parar aquela construção para ter com eles. Mas Neemias, em todo momento, prudentemente, mandava ali a resposta, né? Estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar para ter convosco. Nós não podemos parar, meu amado, minha amada, por conta das dificuldades. Nós não podemos parar para agradar o A, para agradar o B. Eu, você, temos que ter em mente, temos que agradar a Deus. Porque quando nós agradamos ao Senhor, tudo dará certo, glória a Deus. Porque o Senhor, nosso Deus, é verdadeiro. Nosso Deus é poderoso e é Ele que nos justifica, glória a Deus. Tem pessoas que às vezes dizem, faz isso aqui, não tem nada não, não está certo. Mas é o jeito que a gente tem de melhorar. Não, não entre por esse caminho. Faça aquilo que o Senhor tem lhe mandado. Faça as coisas de maneira correta. Mesmo que pareça ser mais difícil, que muitas vezes o caminho do jeitinho parece ser mais fácil. Mas, mesmo que pareça ser mais difícil, mas faça a vontade do Senhor nosso Deus. Neemias ali não descia para ir ter com aqueles que não estavam querendo nada com as coisas do Senhor. É por isso que a palavra de Deus, no Salmo de número 1, nos diz assim, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, você não tem que andar segundo o conselho daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que querem viver a vida de qualquer maneira, não. Mas você tem que viver de acordo à palavra do Senhor. E aconselhar-se, procure pessoas que sirvam ao Senhor, para que você venha ter uma orientação dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Porque, meus amados, quando nós estamos em Deus, o Senhor nosso Deus, Ele se responsabiliza por nós, né? Glória a Deus. O Senhor era o Deus que estava com Neemias, o Senhor é o Deus que está conosco e Ele estará em todas as gerações, porque Ele é eterno. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que ali aqueles homens, vendo que a obra crescia, ali tentam arrumar uma outra maneira de fazer com que Neemias venha parar, de que Neemias venha tirar o foco daquilo que ele estava fazendo. Agora ali eles querem inventar mentira contra Neemias, querem não, eles inventam mentira contra Neemias. Então, na minha vida, na sua vida, também pode ter aqueles que se levantam para fazer calúnia, né? Para dizer calúnia ao nosso respeito. Até o próprio Jesus, né? Passou por isso. Pessoas que testemunhavam ali contra Jesus falando mentira. Pessoas pagas que vinham ali para depor contra o Senhor Jesus falando mentiras. Mas o Senhor nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós e por meio dessa palavra Ele vem nos dizendo, não saia da posição, porque o Senhor é que lhe dará vitória contra todos aqueles que se levantam contra você. Você não tem que odiar as pessoas, mas você tem que orar por elas e entregar na mão do Senhor, porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele é que cuida, né? Nós temos que orar para que essas pessoas sejam também libertas. Que muitas, usadas pelo inimigo, falam coisas ao seu respeito, que às vezes não são verdadeiras, né? Então, muitas vezes aqueles que se levantam contra você, né? Nem eles mesmos, mas às vezes usados pelo inimigo, acabam falando coisas contra você. Mas fique na posição, porque é o Senhor que levanta-se ao seu favor, glória a Deus, é o Senhor que lhe dá a vitória, glória a Deus. Ali, a palavra de Deus no livro de Isaías nos diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra você, tu as condenarás. Então, glória a Deus. E o versículo termina dizendo, essa é a herança dos servos do Senhor. Você é servo? Você está servindo ao Senhor? Então, receba essa palavra da parte do Senhor nosso Deus e saiba que o Senhor é poderoso para lhe garantir a vitória. Glória a Deus. E assim, Neemias continua fazendo a obra e o Senhor lhe dá a vitória, porque o Senhor sabe quem é Neemias. Então o Senhor também conhece quem é você e Ele com certeza lhe dará a vitória para a glória de Deus.
Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por tua bondade, por tua fidelidade, pelo teu amor para com cada um de nós. Pai querido, abençoa grandemente cada um dos familiares dos teus servos. Livra-os de todo acidente do corpo e da alma. Pai, em nome de Cristo Jesus, visita cada um deles nesta manhã. Dá uma semana de paz, de grandes realizações, para a glória do teu nome. Amém. Amados, um forte abraço, um grande beijo. Que todos tenham assim um ótimo dia. Fiquem na paz do Senhor.